Olá, esse é o seu Fala Trabalhadora dessa semana, o programa onde os trabalhadores protagonizam. E essa semana nós vamos abordar um problema muito existente no dia a dia dos trabalhadores, a liberdade de expressão. Até onde a gente pode apontar ali os nossos pontos de vista, as nossas observações pessoais, até onde isso não vai me causar problemas judiciais. Aqui nos nossos estúdios, dois convidados de peso, Dr. Rafael Simões, tesoureiro da Ordem de São Vicente, convidado nosso aqui enviado pelo Dr. Clima, e a jornalista Laís Serrão. E hoje, no seu Fala Trabalhadora. Liberdade de expressão. Aqui conosco o Dr. Rafael Simões vai dizer um pouquinho para nós sobre quais são os limites, quais são as garantias. A liberdade? A gente pode expressar tudo o que pensa e vê? Tem limites para isso? Tem sanção para isso? Doutor, é com o senhor. Boa tarde, Dani, boa tarde, Laís, tudo bem? Primeiro, quero agradecer o convite realizado por você lá na nossa subseção. O Dr. Eduardo Clima pediu para que eu representasse a subseção aqui. Eu fico muito feliz em poder trazer aqui um pouquinho do que eu sei, do que eu penso sobre o assunto. E você tem razão, é um assunto muito importante para os trabalhadores, para os adolescentes principalmente. Os adolescentes também gostam muito de utilizar as redes sociais e acabam, vez ou outra, cometendo alguns excessos. E ao começar a falar de liberdade de expressão no Brasil, é você começar a olhar para a história do nosso país. Por mais que a gente lembre da história que começamos, a nossa primeira Constituição foi uma Constituição imperialista. Essa Constituição de 1824 já trazia uma disposição determinando a existência do direito à liberdade de expressão. Estava aqui, está anotado aqui no meu rascunho. No artigo 179, inciso 4 daquela Constituição, já estava previsto o direito das pessoas manifestarem o pensamento de forma livre, sem censura. Quer dizer, muito antes da nossa Constituição Cidadã. Muito antes da nossa Constituição Cidadã. Se você fizer um aparato pela história, você vai verificar que normalmente os direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão, são retirados do povo normalmente por governos autoritários, de esquerda ou de direita, mas por governos autoritários, por governos não democráticos e que, via de regra, também não constituem estados de direito, ou seja, um estado que limita o poder pela lei. A lei ela serve justamente para isso, para limitar o poder. A principal função dela é isso: limito o poder do Estado e permito ações e permito atitudes. Tá? Quando a nossa Constituição Cidadã traz a liberdade de expressão da forma que ela é hoje, ela também não foi pioneira no mundo, não foi a nossa Constituição de 1824 que começou isso no mundo. Isso já existia, esse direito consagrado no mundo, e a própria Declaração dos Direitos Humanos, aquela declaração que foi emitida lá pela ONU lá no pós-guerra, ela também traz esse direito consignado ali entre um dos direitos universais do ser humano. Por quê? Eu penso aqui, é minha convicção pessoal, que nós estamos no nosso grau civilizatório, bem ou mal, porque nós sabemos nos comunicar. É justamente a comunicação, e temos aqui a Laís, também da área de comunicação, para também atestar isso depois. A nossa comunicação é que nos difere de todos os outros animais. Se nós não conseguirmos ou não pudermos nos manifestar, nós não transmitimos ideias, e sem o aprimoramento das ideias, nós não evoluímos, nós paramos no tempo. Nós ficamos, talvez fôssemos ainda homens da caverna, rabiscando desenhos rupestres em cavernas. A comunicação nos deu tudo que nós temos. Todo o avanço tecnológico parte da comunicação.
E hoje nós vivemos atualmente, talvez em razão desse governo que hoje está no Brasil, nós vivemos um momento um pouco conturbado, onde as pessoas acham que podem se manifestar de qualquer jeito, porque afinal de contas é um direito fundamental delas. Só que nenhum direito é absoluto, muito menos o direito à livre expressão. Quando nós falamos aqui de direito de se expressar, liberdade de se expressar, nós remetemos à ideia óbvia de pôr para fora, de transmitir os nossos pensamentos, as nossas convicções, sejam elas políticas, filosóficas, religiosas. Nós temos todo o direito de fazer isso, e desde que isso não entre, não ultrapasse a barreira de outros direitos, isso é plenamente válido. Então, sempre que essa expressão é uma expressão positiva, mesmo que crítica, ela nunca, jamais será negativa. O problema nós vemos quando essa expressão passa a ser uma expressão negativa. Quando você passa a usar o subterfúgio, porque ela vira um subterfúgio, da liberdade de expressão para escamotear crimes, para escamotear ameaças, para escamotear a ameaça ao próprio Estado Democrático de Direito, que, olha a história do nosso país, nós estamos aqui, não é a troco de nada. Quanta luta, quanto sangue derramado para estarmos aqui hoje, desse jeito, termos uma Constituição chamada cidadã. Não é à toa que nós estamos aqui, nada nos foi dado gratuitamente. Isso foi conquistado. E nós não podemos pegar um direito tão importante quanto o direito da liberdade de expressão, que é aquele que vai fundar os nossos próximos passos civilizatórios, para atrasar, cometer um retrocesso democrático, um retrocesso social. O direito à liberdade de expressão, ele não serve para isso, ele não se presta para isso. Ele se presta para que justamente possamos trocar as ideias. E se a gente for parar para voltando também mais ainda, isso já na antiga Grécia já se existia o conceito de que as ideias elas partem de uma tese, uma antítese e uma síntese. E essa síntese, ela costuma ser melhor que a tese e melhor que a síntese, porque ela tem os dois pontos. Se você parar para olhar o nosso sistema judiciário, ele funciona do mesmo jeito até hoje. Uma parte fala, outra parte fala, e o juiz decide em cima daquilo que as partes falaram, observando a lei aplicável ao caso. Não deixou de ser aquilo que Aristóteles falava lá atrás. Então, olha quanto tempo atrás e olha, continua atual. É a mesma regra por trás. Precisamos da liberdade de expressão justamente para isso, para podermos falar sem sermos punidos, sem sermos presos e torturados pelas nossas opiniões. As opiniões são importantes para fundar. Inclusive, né? Hoje prejudicados. Tem algumas extensões que você não vai ser preso ou torturado, mas você pode ser processado, que é o mais comum. E aí a gente precisa avaliar essas duas verdades, né? Se você está retratando um fato, ainda que seja um fato difícil de ser colocado, indigesto talvez, ou se você está ali usando de uma meia-verdade, né? Usando de uma situação isolada para traçar uma outra narrativa que não corresponde ao que aconteceu de fato. Acho que são os dois lados. Sim, são os dois lados, mas o lado de ser processado não é um lado que me preocupa, porque, em primeiro lugar, eu confio nas instituições. Tá? E eu confio no Poder Judiciário. Eu vejo hoje muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas eu confio no Poder Judiciário. O Poder Judiciário está ali para aplicar a lei e, como disse, a lei delimita poder. A lei delimita direitos, concede direitos, delimitando-os e delimita principalmente o poder do Estado em cima da gente. Em cima do indivíduo. Então, se você vai ser processado, você tem a certeza que um juiz vai analisar o seu caso ouvindo a parte que lhe aponta o cometimento de alguma falta, de um crime, de alguma infração mesmo cível, e você vai se manifestar, e você vai se justificar. E o judiciário, ali o Estado juiz, ali o poder concentrado na mão do juiz, o direito de decidir dele, ele vai fazer essa ponderação. Então essa parte eu não me preocupo muito, porque se você agir sem
realizar ameaças, sem realizar calúnias, injúrias, difamações, sem ameaçar instituições, sem ameaçar, enfim, pessoas, você provavelmente terá um resultado positivo na sua ação. O problema é quando você faz isso, comete esses atos ameaçando pessoas, ameaçando... uma linguagem violenta, né? Às vezes você não ameaça, mas você usa uma linguagem chula, violenta, que degrine o outro, sim, a instituição. E às vezes você ameaça também veladamente, né? A ameaça velada, ela é tão ameaça quanto a ameaça direta. Então, você precisa de uma responsabilização para quem para quem age dessa forma, né? É impossível hoje. Nós somos, salvo engano, 200 milhões de brasileiros. Se cada brasileiro começar a enfrentar o seu próximo em razão de suas ideias, nós vamos acabar de que maneira? Nós precisamos do convívio social, a política social, porque conviver é fazer política, né? A política social, ela é permeada dentro de regras morais que nós precisamos observar, e precisamos observá-las quando vamos nos manifestar, seja enviando um artigo para publicação no jornal, seja aqui falando no seu programa ou falando na televisão, seja escrevendo em redes sociais. E hoje eu verifico que nós temos um grande problema com as redes sociais. Nós viramos a geração da opinião, só que sem conteúdo. Nós temos a opinião e nós não sabemos justificar essa opinião. Isso é um grande problema. Nós compramos a nossa ideia, nós damos uma importância para a nossa ideia como se fosse uma verdade universal e não admitimos uma crítica a ela. Mesmo que essa crítica venha fundamentada, mesmo que essa crítica venha com motivos, com razões, entende? E nós passamos a um estado que beira, se já não chega nele, o fanatismo. E como é que se cura um fanático? Como é que você evita o fanatismo? Menor ideia, doutor, como a gente cura um fanático? Existe um livro que eu li recentemente, depois eu li, mas realmente o fanatismo, ele tem esse nome, imagino, porque as pessoas se cegam, elas passam a acreditar tanto em determinada ideia que elas se cegam e fecham seus ouvidos para qualquer argumento que venha em sentido contrário. E isso acaba gerando o que nós estamos verificando muito hoje, né? Acho que o fanatismo, ele tem esse nome, ele tem essa coisa de ser um verdadeiro tapa-olho para aquele que usa dele, para aquele que se envolve talvez nesse romance com si mesmo, né? Porque o fanático, ele deixa de ouvir todas as opiniões, ele não acredita em mais nada. E normalmente as ideias deles estão ali fundadas em premissas erradas, em notícias falsas, e ele começa a vociferar suas verdades usando a liberdade de expressão como uma desculpa para poder proferir essas ideias. E ele acaba não percebendo que ele atravessa direitos dos outros, porque a nossa Constituição, quando ela fala da censura, da ausência de censura, ela diz que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Tá? Então ela já proíbe falar, olha, você pode falar o que você quiser, só que desde que você assine embaixo. E por quê? Porque se você falar alguma besteira, a pessoa tem que responder, quem falou tem que responder. Se você usa o anonimato, você está usando de forma errada a liberdade de expressão, porque você evita a responsabilização. E aí, esse daqui é o inciso 4º do nosso artigo 5º, que é o artigo que relaciona todos, ou a grande maioria dos nossos direitos fundamentais, né? São direitos e liberdades fundamentais. E o inciso imediatamente seguinte, o inciso 5, fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Quer dizer,
O artigo 4º fala, olha, você pode falar o que quiser desde que você se identifique. E o próximo inciso, o inciso 5 já fala que é cabível indenização por dano moral, material, à imagem, para quem fala o que não deve. Então, é óbvio que quando você atinge o direito do próximo, você tem que responder por isso. E aí deixa de ser liberdade de expressão. Passa a ser excesso, você se excedeu no seu direito e você tem que responder pelo excesso, né? Minha avó dizia, e minha avó não era advogada, juro para você, mas ela falava sempre isso, que o direito, ela falava brigando comigo, obviamente, quando eu vinha falar que isso eu posso, ela falava, ela falava que o teu direito termina onde o meu começa, e é sempre assim, isso é um ditado bastante comum, porque é exatamente isso. Ela mesmo sem ter estudado, ela conseguia ter uma dimensão que parece que hoje as pessoas se esquecem, que da importância de respeitar essa fronteira, respeitar esse limite territorial que por mais que não seja um limite físico, é um limite perceptível. Uhum. Eu não posso usar o microfone para ofender ninguém. Mas eu posso usar o microfone para retratar a realidade, para denunciar falhas sociais, né, para propor mas aí está dentro daquilo que eu comecei falando, porque mesmo que seja uma crítica, se for positiva, se for debate de ideias, um debate civilizado, né, por mais que você aponte defeitos na realização de um determinado trabalho, de um prefeito, um governador, um presidente, se isso for ponderado da maneira correta, isso é de grande valia para aquele administrador público que está do outro lado. É isso que não se enxergam hoje, é isso que parece que se perdeu no meio do caminho. Porque a crítica bem feita, a crítica correta, utilizando a liberdade de expressão da maneira correta e recebida da maneira correta, ela gera progresso. Ela gera aquela conversa entre síntese e tese que chega numa síntese, numa conclusão lógica que vai ser melhor que as duas antes. Né? Eu queria aproveitar e já jogar a bola aqui para a Laís, porque o doutor trouxe para nós aqui a perspectiva legal, né, até onde vão os limites da liberdade de expressão, quais são as consequências. Mas eu fico imaginando quão delicado é ter isso como matéria de trabalho no dia a dia. E para uma jornalista, como você faz, né, e conta um pouco para nós da tua experiência profissional, como é lidar com a comunicação, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente precisa verificar até a notícia do jornal para saber se aquilo é real ou se, infelizmente, alguém distorceu a verdade, né, ofendeu para algum lado. Conta para nós um pouquinho, Laís, como é operar a comunicação. Bom, quando eu decidi fazer jornalismo, eu estava na dúvida entre direito e jornalismo, coincidentemente. Eu também fiquei nessa dúvida, viu? E aí o jornalismo me pegou e eu não largo até hoje, porque é fascinante, mas ultimamente tem assustado um pouco essa tênue linha que separa a liberdade. Ele foi muito claro em separar a liberdade de expressão da liberdade de imprensa. Ele falou desde o começo, liberdade de imprensa não é a mesma coisa que liberdade de expressão. E as pessoas confundem isso. Então, assim, eu postei alguma coisa xingando o presidente. Peraí, como assim? Você colocou a cara, mostrou quem você é? E é bem comum isso, sabe? Tem acontecido muito nas redes sociais, principalmente. E trabalhar com comunicação agora é você saber... eu faço assessoria de imprensa. Faço assessoria para uma empresa, para um banco. E assim, talvez seja mais fácil, mas eu acho que assim, os jornalistas hoje em dia, eles não são preocupados com isso. E eu acho que é isso que tem trazido tantos problemas. Eu percebo às vezes, eu acompanho muito, né? Leio diariamente 4 jornais diferentes. Sim. E ouço 2 ou 3 podcasts também de veículos de comunicação da imprensa. Uhum. Eu percebo que os jornalistas hoje, né, e agora falo pela minha experiência pessoal, eles põem bastante da sua inclinação ali. Sim. Principalmente nas matérias mais políticas, né? Sim. E econômicas também. Exato. Você consegue identificar no texto ou no podcast
daquele grupo um pesar mesmo pro lado em que ele acredita mais ou defende a linha que ele defende mais. Diferente de alguns meios de comunicação mais livres, vamos dizer, independentes, que hoje em dia a gente tem ali o Jornal do Dia, né? Não necessariamente o veículo de imprensa tradicional, o Jornal do Dia, mas um jornal novo de internet, porque isso é verdade, né? Isso aqui é um programa de comunicação de internet, que não tem necessariamente um grupo de imprensa por trás, né, legitimando. Mas eu percebo a dificuldade que a gente tem de discernir sobre esses dois grupos de jornalistas, né? A imprensa, que tem aquele peso histórico, tradicional, que tem esse compromisso com a matéria verificada, e a imprensa independente. Exato. Essa imprensa independente tem trazido aí esses debates, principalmente para as redes sociais. A minha pergunta para ti, Laís, é como a gente faz para, diante da notícia, ter segurança sobre o que a gente está lendo? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não tenho resposta para isso. E é isso que dá medo, entendeu? Hoje em dia. Porque hoje em dia, qualquer um fabrica uma notícia, altera uma foto, coloca e aquilo vira real. Por isso que eu acho que é fundamental a pessoa ter bom senso consigo mesma para não manipular a informação desse jeito. Mas qualquer um pode fazer isso. Você vê as fake news. As fake news hoje em dia, nossa... São grupos financiados para isso. Exato. E é assustador a velocidade como se propaga, entendeu? É muito, muito ruim isso. Eu chamaria de quadrilhas, né? Porque o que eles cometem crimes. E uma coisa, na sua pergunta para ela da verificação necessária da imprensa, só para fazer aqui uma consideração de como bons profissionais e maus profissionais fazem diferença, porque na hora que você falou isso, já pensei comigo, mas e o Chateaubriand que não fazia isso? Que fazia as matérias nos jornais dele, nos associados, do jeito que ele queria, levava a público o que ele queria, se bem que ele não era jornalista, ele era advogado de formação, né? Mas ele manipulava, ele usava o poder que a mídia lhe dava, né? A mídia escrita na época, ele usava aquele poder para influir para ele, né? Então ele tinha telefone pessoal do Getúlio Vargas, eles trocavam favores, o Getúlio Vargas fez até uma leizinha lá para ele pegar a guarda da filha dele na ocasião, do filho ou da filha, não me lembro, já faz muito tempo que eu li o livro do Chateau, mas vemos que bons profissionais, maus profissionais existem em todos os lugares. Todos os segmentos. O que é sempre importante é a gente ter em mente que tudo que passe o que é juridicamente aceito e moralmente aceito precisa ser precedido de responsabilização, né? Se você tem alguém que faz uma notícia falsa, acho que assim, é dever nosso, quando recebe a notícia, tentar verificar, pelo menos, porque, como a Laís disse, é muito difícil. Mas é muito comum, por exemplo, minha mãe recebe, é porque tem não sei o que, uma doença não sei aonde, e ela pega e coloca no grupo da família. Não viu se é verdade ou não. Às vezes nem abrem a notícia, né? Eu vi um vídeo ontem no grupo da família, um vídeo, seria um vídeo filmado em uma das manifestações, mas você vê claramente que não é um cenário de uma rua do Brasil, pela arquitetura mesmo dos edifícios, né? E aí as pessoas estão nuas, com o corpo escrito, com barbante nas partes. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí meu marido falou assim, como que a pessoa acredita num negócio desse? Porque você olha em volta e vê claramente que esse tipo de prédio não é parecido, né, com as moradias daqui do Brasil, independente de qual seja a cidade. Mas você vê, é tão complicado. E o vídeo não era um vídeo contínuo, né? Era um vídeo com vários recortes coladinhos. Então você via ali imagens com certeza dos anos 80, imagens de 2016,
E aí, colagem de imagem de 2018. Essas quadrilhas em busca de desacreditar o lado oposto, elas topam qualquer parada. E elas estão em todos os lados Estão também. em todos Isso os lados. É verdade. Por isso que eu falei, desacreditar o lado oposto. Porque tanto o pessoal de esquerda fazendo isso com a direita e o pessoal de direita fazendo isso com a esquerda, é o pessoal dos militares fazendo isso com o pessoal dos civis. Tá um pega pra capar que, sinceramente, eu não imaginei que eu fosse vivenciar uma pandemia e eu não imaginei que eu fosse viver para ver isso que nós estamos vendo agora. Antes, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não sei a idade de você, eu tenho 40 anos, talvez nós sejamos contemporâneos, mas eu me lembro de quando eu era pequeno, a reclamação que eu mais escutava é que o brasileiro era muito pacato, o brasileiro era muito quieto, o brasileiro não se manifestava. Aí veio 92, com os caras pintados, 92, 93, apareceram os caras pintadas, aquele movimento, aquela coisa, o Collor caiu. E depois disso, eu não me recordo de manifestações muito expressivas. Agora nós fazemos manifestação contra um vírus, contra vacinas. Eu não sei, eu acho que assim, a pessoa que não acredita na ciência, então ela, por favor, não liga a televisão, porque tem princípios físicos e eletromagnéticos lá dentro. Ela, por favor, ela não use um carro, porque tem princípios mecânicos, e mecânica é um ramo da física lá dentro. Porque se ela acredita ou ela não acredita? Sabe, eu uso uma parte, eu não uso... E tem uma coisa que eu queria destacar, eu estava pensando nisso quando estava vindo para cá. Eu já vou devolver a palavra para você, senão eu vou falar o programa todo. Mas nós vivemos durante essa pandemia uma massificação das fake news contra a vacina, fake news de curandeirismo, né, que vinagre curava o vírus, enfim. Uma propaganda massiva contra a vacinação, de uma irresponsabilidade criminosa. Sem precedente. E eu sei, eu tenho alguns amigos médicos que eles, conversando com eles, eles falam, as pessoas, quando elas não sabem o que elas estão falando, elas acabam realmente viajando, né, naquela gíria popular, elas começam a delirar nas informações que elas recebem. Isso aconteceu uma vez com os médicos que eu tenho recordação, que foi essa recentemente. Mas com o direito isso acontece toda hora, porque as pessoas são envolvidas. Nós não conseguimos viver sem usar os nossos direitos, sem reivindicar nossos direitos, sem que sejamos exigidos das nossas obrigações. Não, e o direito, ele meio que ele corre atrás do fato social, né? As coisas vão acontecendo, e aí ele vai regulamentando aquilo que vai acontecendo no momento que vai acontecendo. Na teoria do fato social, a gente vê a regulamentação sobre a internet, né? Que até pouco tempo atrás, para muita gente, era um lugar anônimo, né, de liberdade absoluta. Sim. E hoje a gente vê claramente que toda a organização jurídica do país já tem condições com delegacias digitais. Sim, e tudo, né? A pandemia também deu um avanço muito grande nessa parte, né? Audiências virtuais, sustentações orais virtuais, processo inteiramente digital, que graças a Deus já começou lá em 2015 aqui em São Paulo, mas quando a gente está falando de direito, todas as pessoas palpitam o tempo todo sem saber o que estão falando. Então as pessoas acham que o Lula devia estar preso, elas acham que o Lula devia estar solto, eu não conheço o processo, eu não sei exatamente o que aconteceu lá. Eu falo às vezes assim, eu não tenho tanto subsídio para falar se a prisão era legal ou ilegal. Algumas coisas eu vi me pareceram corretas, outras coisas eu vi me pareceram muito incorretas, mas eu não tenho subsídio para falar da prova ali. Como que as pessoas podem afirmar que uma pessoa é isso, ou que uma pessoa é aquilo, seja o Lula ou seja quem for. Tá? Parece um encantamento, né? Em torno de uma personalidade. Ali, então, mas isso está muito dentro de uma crise de descrédito das nossas instituições. E é uma crise que, infelizmente, ela é capitaneada por alguns governantes, né? Alguns representantes dos três poderes fazem isso, né? E nós precisamos voltar a confiar nas nossas instituições. O STJ é uma das pouquíssimas cortes do mundo que tem acesso total ao cidadão.
ele tem, você consegue abrir a TV, ligar a TV Justiça e assistir programas de direito, consegue assistir a sessão plenária, você consegue entrar no site, ver currículo de todos os ministros, coisa que, aliás, os opositores aos ministros nunca falam dos currículos deles, né? E mesmo assim, ele sofre críticas atrás de críticas. A decisão do juiz, ela é baseada na convicção do juiz. O juiz analisa aquilo ali. Mas ela é construída a partir de toda uma organização jurídica. Ela é construída em cima de teses jurídicas, de teorias jurídicas. Mas voltou atrás aqui, mas eles não podem voltar atrás, eles podem voltar atrás, se eles têm a oportunidade de se manifestar em 2 processos diferentes, eles podem às vezes decidir de maneira diferente. É o ideal? Não, não é. O ideal é que tenha uma linha. Mas nós não estamos aqui para debater ideias, para conversar, para tentar modificar, porque se fosse assim, para que serviriam os advogados ou os promotores? Porque bastaria o judiciário. A sagacidade também fazer defesa dos seus próprios problemas. Mas bastaria, se não precisasse ouvir os outros lados para se ponderar, bastaria o juiz. Não precisaria de mais nada. Porque qual seria o motivo de ter um advogado que não vai ser ouvido e um promotor que não vai ser escutado também? Laís, eu puxando esse negócio, desculpa. Pode falar. Puxando esse negócio agora para a imprensa, eu lembro que tinha um professor de introdução ao jornalismo, que ele falava assim, que todo jornalista é parcial. Mas como assim falar isso para um bando de jovem estudante, 17, 18 anos? É um educador que fala isso. Exato. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Assim, quando você pega o computador, você começa a digitar, a sua decisão é baseada naquilo que você aprendeu durante a vida, exatamente, no que você é. Então, assim, você vai tomar partido, sim. Então, assim, eu vou falar mal do presidente ou eu vou elogiar o presidente baseado naquilo que eu acredito, entendeu? Então, é muito engraçado isso. Mas não é assim para tudo, né? Se você for para pensar, todas as nossas escolhas são forjadas em cima disso. E é vendido a toda a sociedade que a imprensa tem que ter um compromisso com a imparcialidade. A imprensa deve ter um compromisso com o fato, né? E era exatamente e isso que não ele com as falava. suas posições pessoais. Mas a gente lê claramente, eu hoje, por exemplo, para ter certeza do que eu tô lendo, que é uma notícia segura, eu tenho que fazer isso, eu leio ela em outros canais de notícia. Sim. E aí, por isso que eu consigo ver claramente que um grupo jornalístico é mais para um lado. Uma coisa. Não, é mais para um campo social, Sim. outro grupo é mais para um campo econômico liberal, outro grupo é mais, né, voltado para essa questão mais romântica em torno da política, mais fanático mesmo, porque você vê que tem algumas afirmações ali que não se sustentam senão só pela convicção pessoal daquele jornalista. Exato. Né? Então, assim, mas é um trabalho, porque você precisa se municiar da mesma informação em 4 canais diferentes. Sim. E eu fico pensando, a gente tem condições hoje já de nortear a comunicação de forma mais segura, né? De garantir as pessoas, porque nem todas as pessoas vão ter acesso a tantos canais, né? A pessoa que compra seu jornal de R$2 ali na banca, que é esse mais popular, ela, bem ou mal, ela está se informando daquilo, está se alimentando daquilo. Eu me pergunto, Laís, se existe dentro também do campo, dentro da profissão, porque para toda profissão tem um código de ética, né? Sim. Se na imprensa também responde esse código de ética, se os grupos de comunicação mais tradicionais, eu sei que esses independentes, não adianta a gente pensar e refletir sobre isso, mas desses mais tradicionais, os jornalistas, eles estão presos a um código de ética, eles têm liberdade de escrita. Às vezes a gente vê em filme que dependendo de quem você é, você pode escrever o que quiser. Exato. E dependendo de quem você não é, você vai escrever sobre sapato. Isso é verdade? Isso é mito? Como que é a carreira nesse sentido? É verdade, existe sim. Assim, a gente conhece bastante a Globo, sabe como é que é, e sabe que eles favorecem algumas coisas, que eles não mostram essa garrafa d'água com o rótulo pra frente da câmera, porque não é legal pra empresa mostrar, não é legal, mas assim, o assessor de imprensa dessa garrafa quer que mostre, porque é legal falar que, nossa, o jornalista está tomando aquela água, e é muito engraçado isso. E esse código de conduta de cada empresa, geralmente é em relação a isso mesmo. Na profissão,
né? Eu sei que o direito tem, os médicos, na profissão há também um juramento, um código de conduta para os jornalistas, ou fica a liberdade mesmo, fica ali a caráter de cada profissional? Infelizmente sim, mas nós tivemos aulas de ética na faculdade e tal, mas não é uma coisa que se siga a regra. Eu acho que é o valor que você tem como ser humano que você vai levar ou não adiante, entendeu? A imprensa tem uma coisa maravilhosa, né? Diferente da liberdade de expressão, por isso eu disse lá que são primas, não irmãs, porque a liberdade de expressão, vimos aqui, é vedado anonimato. A imprensa, justamente para que ela exerça, o anonimato das fontes, ela tem garantido o anonimato das fontes. Isso serve para que ela possa realizar o próprio trabalho dela, porque senão você vai eu tô te dando essa informação, mas você vai ter que falar quem eu sou, aí eu vou me complicar, e aí eu não te passo a informação, e a informação é necessária, nós precisamos das informações. E voltando só um pouquinho, quando você falou de Globo, eu fico um pouco estarrecido, eu posso estar até enganado, vocês me corrijam aqui, mas eu me lembro da Globo trucidando Lula e a Dilma na época do Mensalão, na época de tudo aquilo. E de repente, eles são de esquerda. Eu não consigo entender essas coisas. Eu sinceramente, eu fico me perguntando, as pessoas têm realmente uma memória curta ou a memória é só seletiva? Eu não estou aqui defendendo a Globo, não, eu nem assisto a Globo, mas o que acontece? Por que elegem inimigos? Qual é a Porque assim, quem elege o inimigo é que tem algum interesse. Exato, como mudou esse interesse, né? Então. E a gente tem que sempre lembrar disso. Eu sei que é ruim a gente ficar comparando o atual governo com governos despóticos do passado. Mas também é verdade que o povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então a gente precisa e olha as tragédias que nós da trajetória de todo o povo até aqui para não repetir os erros. Com certeza. E quando você faz um paralelo, você verifica que existem certos padrões, né? Eleger um inimigo é o primeiro padrão de todos eles. Porque sem inimigo você não tem máquina de ódio contra ninguém. Sem inimigo, você não tem onde despejar a sua insatisfação e eleger um culpado quando você está fazendo um monte de coisa errada, mas ninguém está olhando, porque estão olhando para o seu inimigo. Exato. Isso é muito complicado, isso é muito perigoso. As pessoas não conseguem enxergar essas coisas. E você vê em alguns discursos de governantes, que eu não vou ficar citando nomes, que quando eles são perguntados de algumas coisas, eles jogam para o inimigo. Eles mudam o foco assim, de uma hora para outra. Ou então eles dão uma declaração bombástica logo em seguida sobre uma coisa nada a ver com aquilo que ele sabe que vai causar um problema no calcanhar. O presidente ele planta uma notícia maior, que depois ele vai se desculpar para tomar tempo, enquanto alguns interesses vão processando no Congresso, por exemplo. Agora eu queria que a gente abordasse um prisma que eu acho que é o mais vertente hoje em dia na nossa realidade diária, que são a liberdade de expressão e imprensa, mas nas redes sociais. Porque a gente tem desde jornais e veículos de comunicação oficiais ali se expondo, né, e colocando ali suas perspectivas, mas a gente tem muito adolescente, tem muita mãe de família, né, muito cidadão indignado, né, a gente hoje em dia, ninguém tá livre de uma selfie, de uma live, pessoas chegam, aqui eu tô registrando, que não sei o que. Eu queria entender, e vou começar aqui pelo doutor, queria entender um pouco, doutor, quais são os limites para essas exposições e esses conteúdos digitais? A gente no começo citou que tem regramento, mas como funciona a internet hoje, né? Essas pessoas estão referenciadas e como é que a gente pode se prevenir? Assim, o que eu posso cobrir numa live e o que realmente não? Você precisa da autorização da outra. Eu já vi alguém falar assim, eu não te autorizo me filmar, eu não te autorizo me fotografar. Isso procede? A pessoa pode não autorizar ou só se for uma personalidade ou for um anônimo? Como funciona? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você não está... O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação de imagens de crianças. Então, quando você está falando de criança do outro lado, você tem que tomar um certo cuidado. Se você puder editar... Isso daí é até acho que mais fácil da gente perceber, porque a imprensa mesmo sempre faz isso. Quando vai divulgar uma imagem de uma criança em alguma situação... Mesmo sendo adolescente, 17 anos, assim?
Isso para as crianças, né? Mais para as crianças. O adolescente já é um pouco diferente. Mas quando a gente está falando, quando as pessoas vêm falar, eu não quero que você me filme, não pode me filmar, acho que assim, isso depende um pouco. Porque você está filmando a pessoa ou você está filmando o fato? Porque, por exemplo, teve um acidente de trânsito, você está filmando o acidente de trânsito, a pessoa não quer que você filme ela completamente embriagada. Eu filmaria ela completamente embriagada e entregaria o vídeo para a autoridade justamente para responsabilização. Então, se você está filmando a pessoa em sua intimidade, aí não. Né? Então, o adolescente que resolve filmar a vizinha que passa de calcinha pela janela da sala, ele está cometendo um ilícito civil e talvez um crime. Na verdade, o adolescente não comete crime, comete ato infracional, mas que pode ser análogo a um crime dependendo das circunstâncias. Registro de violência doméstica, por exemplo. Eu sou vizinho e estou vendo ali um problema um fato claro ali de violência doméstica entre um casal. Eu posso registrar isso? Você pode registrar e entregar para a autoridade policial, é o mais correto, né? Até porque hoje não nos trata mais de um crime que depende da pessoa processar ou não, né? Mas então o mais correto... naqueles casos de denúncia anônima, por exemplo, do 180, né? Que eu vi pode ser, ou você pode entregar para a autoridade policial que vai atender a ocorrência, você pode se qualificar no boletim de ocorrência PM, né, que a gente chama de BOPM, e você informa que está transferindo o vídeo, que está mandando pelo WhatsApp, algo assim, e encaminha. Isso não tem problema nenhum, você tá ali ajudando a elucidar um crime, você está colaborando com a justiça. Então eu não vejo nenhum problema em você realizar isso. Os homens reagem bem agressivamente nesses casos, porque você está registrando ele acabou de bater na mulher, ele não quer ser flagrado, e aí, né? Tem essa segurança, poxa, mas será que eu vou responder por isso? Será que ele pode me processar por eu ter filmado ele, mesmo ele estando agredindo ela? Não, poder processar, a jurisdição ela é inerte, ela depende sempre de provocação. Então eu posso te processar pelo motivo que eu quiser. Eu posso te processar porque você não tem 1,90 de altura. É óbvio que isso daqui não é uma ação sem pé nem cabeça, mas eu posso te processar. Então poder pode, é certo? Não. Vai dar problema? Vai, mas eu posso. Então isso que fique bem claro, né? O juiz ele não pega nenhum processo. Ele está passando na rua e vê acontecendo alguma coisa e ele vai lá no fórum e ele mesmo começa o processo. Isso não existe. Tá? Mas colocar no Facebook, por exemplo, imagens assim, denunciar, como a gente vê no Facebook, fulano, né, pessoa linchada às vezes. Exato. A gente está fazendo justiça, cachorro, não sei o que, cachorro. Maltratado. Nos casos de Facebook, até para que não existam injustiças, como aconteceu no Guarujá um tempo atrás, uma boataria de que uma moça tinha cometido um crime e depois acabaram matando. Eu recomendaria que se fizesse uma edição, se tampassem rostos para não para não deixar isso exposto no Facebook, nas redes sociais em geral. E para a polícia eu entregaria o vídeo integral, óbvio, né? Então, quando você expõe no Facebook, você tem que verificar também um motivo de que você vai fazer. Você vai fazer isso por quê? Qual é informar? Você pode informar sem mostrar certas cenas. Você não precisa mostrar o marido pisando na cabeça da mulher. Entendeu? Porque, de certa forma, não pelo marido, mas pela mulher, se ela está aparecendo nas filmagens, ela pode ficar marcada por aquilo. Na própria comunidade, na família, isso pode não ser agradável para ela. Por mais que você fez isso tentando ajudá-la, você pode, em determinado momento, ou dependendo da interpretação dela, você pode trazer problemas para ela. Então é bom que você preserve a identidade dela. Tá? Então, preservar a identidade da vítima eu sempre acho importante. Vou polemizar um pouquinho aqui. Sim. Prometo que é a minha última, já vou passar para a Laís. Na nossa cidade, principalmente, há um hábito desses registros de denúncias em espaços públicos, em prédios públicos, na porta de prédios públicos. Olha aqui, está tendo uma manifestação, olha aqui, não tem médico, olha aqui. E eu não estou falando aqui de um fato em especial, estou dando um exemplo
de várias situações já ao longo desde que a internet virou uma febre, né? Eu posso Sim. falar pelo menos dos últimos 3 anos para cá, esse é um comportamento recorrente, né? As pessoas começam a gravar uma live ali do nada no Facebook, olha como é que as pessoas estão. Na pandemia isso foi comum, inclusive em quase todos os veículos de comunicação. Sim, A pessoa está com o smartphone na mão aqui, no estado que está na maca. Dentro dos prédios públicos, ou na porta de um prédio público, o registro ali de uma possível denúncia contra o serviço público. Quais são as consequências disso e os limites? Preservando as pessoas que estão ali sendo atendidas, preservando a imagem delas, se for possível, se você souber fazer o mínimo de edição, tentar ali tampar o rosto delas, porque elas podem não... elas estão, na verdade, elas estão sendo vítimas de um serviço público de péssima qualidade. Mas a denúncia é importante. A denúncia é importante e ela serve de registro, sim, para responsabilizar, inclusive, o administrador local, e até para informar as pessoas do que está acontecendo, né? Nós temos aqui em São Vicente, infelizmente, o CREI de São Vicente vive com problemas, esse né? tipo de coisa. E isso já aconteceu algumas vezes. Eu já vi ainda durante a pandemia, alguns vereadores foram no CREI e constataram que estava tudo misturado, pessoas com Covid, pessoas acidentadas. Isso é um verdadeiro absurdo. Os vereadores fizeram o correto de fazer a denúncia, mas eu sugiro que preserve a imagem das pessoas que estão sendo vítimas desse serviço. Se a pessoa concordar, ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Se a pessoa ali de livre e espontânea vontade quiser dar um depoimento, né, da experiência dela. Dar um depoimento para sua live, ou mesmo te autorizar expressamente, mesmo que na live ia ser filmada, não tem problema algum, pode filmar. Agora, caso contrário, principalmente para aquelas pessoas que estão mais doentes, acamadas, é sempre bom preservar a imagem delas, né? Mas isso serve de alerta para a população do que está acontecendo, e é uma notícia importante que tem que ser dada. Legítima. Uma denúncia legítima, com certeza. Você não pode presenciar um fato, as pessoas internadas, né, entre aspas, no corredor de um hospital, e se conformar, achar que está tudo certo. Você tem mais a que falar. Afinal de contas, existe a lei de responsabilidade fiscal com destinação de verbas para a saúde. Por que a saúde não está recebendo essas verbas? Vamos apurar o que está acontecendo. Então, isso é importante para todas as pessoas que usam, que frequentam o município. Porque, veja, se eu sou atropelado aqui na frente, saindo aqui dessa gravação, o resgate vai me levar para o CREI. Ele não vai me levar para o plano de saúde. Ele vai me levar para o CREI. Eu vou parar lá dentro do CREI. Eu tenho plano de saúde, mas é para lá que eu vou. E eu quero um atendimento de qualidade ali. Na verdade, eu queria mesmo não ter nem que pagar plano. Entende? Então, é importante a gente fazer essas denúncias, é importante a gente acionar as autoridades competentes quando verificamos algo errado. Você não precisa fazer as coisas só no papel. Você pode divulgar em redes sociais, mas essa divulgação em rede social que eu sempre chamo a atenção só para esse detalhe, de preservar as pessoas, a imagem das pessoas que estão, principalmente as pessoas que estão ali inconscientes, se for no hospital, ou as pessoas que estão trabalhando e não estão envolvidas naquilo. Isso também, né? É uma coisa que me preocupa muito. Normalmente, quando esses eventos acontecem, eles prejudicam diretamente o trabalhador que está ali cumprindo a jornada de trabalho dele do dia, que não tem o que fazer a respeito da estrutura física oferecida, né? Ele só contribui mesmo com a força de trabalho. Então também fica esse respaldo, porque para esse trabalhador, além de ser constrangedor, traz depois, né, consequências. Sim, claro. É muito comum que esses trabalhadores fiquem em xeque, sofram alguma represália por terem aparecido nesses espaços. Infelizmente. Agora, quando nós estamos falando de uma manifestação, aí você pode filmar todo mundo que está lá, porque afinal de contas as pessoas estão ali espontaneamente e justamente empregando voz e corpo para reivindicar alguma coisa, enfim, né? E aí nessas ocasiões você pode fazer filmagem tranquila, não tem problema. Só quando você vê pessoas realmente em situação de vulnerabilidade, nesses casos eu sempre sugiro que se preserve a identidade ou se preserve
a imagem se ela não expressar a concordância. Ou crianças, né? Ou Laís, crianças. vou passar para você aqui também a mesma temática, só que para te fazer duas fatias da mesma pergunta. Como você é assessora de imprensa, primeiro, eu queria que você me falasse um pouco sobre a liberdade de imprensa em fazer essas coberturas ao vivo, nos espaços, porque isso me parece que é garantido por lei, mas que de fato não é tão tranquilo de ser feito. Às vezes até um cidadão tem mais liberdade em fazer isso do que um jornalista, Exato. né, identificado ali, tudo. Eu já vi jornalistas serem colocados para fora dos espaços. Não, hoje em dia qualquer um que tem um celular com câmera é jornalista. Fez os 4 anos de jornalismo do mesmo jeito que a gente. E faz um vídeo ali e divulgou e tá viral o negócio. Hoje de manhã, o meu cliente estava num evento grande, que estava Paulo Guedes, várias pessoas influentes no Brasil. E tava rolando um chat em algum lugar, e aí falou assim, nossa, mas colocaram tanta coisa aqui no chat, pessoas assim que não pensaram, acharam que aquele negócio tem liberdade de imprensa, de expressão, vou falar. E pessoas que não têm conhecimento de causa, falavam qualquer besteira e publicou, pronto, virou verdade. E aí criaram a hashtag, não sei o que, o meu cliente não, sabe, assim, falando mal do cliente, assim, tudo transformou aquilo para uma coisa negativa, e assim, na verdade eles não viram o que estava acontecendo, sabe, assim, tinha talvez alguma coisa, outro assunto sendo encoberto ou sendo tratado pelo cliente, e eles... Essa era a segunda parte da minha pergunta. Como assessora de imprensa, eu tenho 10 anos de prefeitura, e quando eu cheguei, a gente estava num momento muito complicado da administração pública, né? Que tinham muitas polêmicas, atrasos. E eu lembro que o profissional que tinha mais trabalho na secretaria, que eu trabalhava na época, que era no trânsito, era a assessora de imprensa. Porque todo dia a Tribuna queria uma nota, a Record queria uma nota, todo dia tinha. E aí, como o profissional da imprensa defende esse cliente diante dos fatos? Como ele defende nas redes sociais? Você ainda justifica seu cliente? Você falou da hashtag, né? O nome dele não. Você justifica seu cliente? Tem como voltar nessa... Então, não. A equipe inteira de jornalistas falou, não adianta ficar respondendo essas coisas. Não tem valor, entendeu? Porque um negócio... Mas viraliza. Viraliza. É bem sensível tudo isso. E traz impacto econômico também, não só para o capital político, mas traz impacto econômico, capital econômico do cliente? Traz. Que difícil ser assessor de imprensa hoje. É bem difícil. Porque, assim, jornalisticamente, os jornalistas de redação, eles não olham com bons olhos o jornalista, assessor de imprensa, não sei o que, mas querem a informação do assessor de imprensa. O que a sua empresa está fazendo? A ideia do advogado, né? Que ele defende o cliente. Então, o assessor de imprensa defende a empresa. É o profissional da comunicação pago para defender a empresa da notícia. É o porta-voz da empresa, né? E realmente você acaba tendo essa cobrança incessante dos órgãos de comunicação, né? E a internet, ela é sagaz, né? Não, e assim, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu tive uma doença, e agora eu voltei e assim, tudo mudado, assim, na Instagram, Facebook, publicou, nossa, virou realidade, pessoas assim, influencers, ficaram famosos, assim, essa pessoa fala mal da pessoa tal. O influencer fala, ele pesa mais, não pesa? Quando o influencer fala. Claro. E é engraçado que, assim, essas pessoas, eles não têm também, não tem nada, não estão devendo nada a ninguém, entendeu? E eles falam justamente para colocar a mão na colmeia, na sabe? ferida. Exato. E querem causar, porque o nome dele vai ficar grande, exato. Bom, eu posso estar enganado, mas nas últimas eleições teve uma pessoa que fez isso e se elegeu, né? Não foi? Ou não? Ser polêmico virou moda hoje em dia, né? Aí somos polêmicos pela polêmica. Na cidade aqui, ó. Depois eu
chamo meu colega, mas eu tenho até uns polêmicos aqui na cidade assumidos, né? Polêmico. Acho que é muito melhor a conversa, o diálogo, o respeito ao direito dos outros. É óbvio que somos humanos, né? Temos sangue vermelho correndo dentro das nossas veias, às vezes esse sangue ferve, falamos às vezes o que não devemos, mas é importante a gente se policiar para evitar isso. Sim. Vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros sempre, não conseguimos viver sozinhos, né? Nenhum de nós aqui conseguiria passar 40 dias no deserto como ficou Jesus, né? Eu tô sofrendo com a pandemia de ficar em casa. Pois é, e Imagina. com todo o conforto, né? Com Exato. geladeira, com internet, com Net, televisão, TV a com cabo. tudo. E mesmo assim, Mesmo nos sentimos solitários. Exato. O índice de espancamento às mulheres aumentou de uma forma violenta, óbvio que sim, mas aumentou de uma... Discrepante a violência contra a mulher. Sim. Quer dizer, as pessoas ficam dentro de suas casas e descontam suas frustrações nas suas esposas, o que é um outro dado lamentável, e só mostra como nós precisamos estar sempre em contato uns com os outros e conversar e respeitar um ao outro. Quando a gente entende que é pelo respeito e pela conversa, não tenho problema nenhum em a outra pessoa me mostrar que eu estou errado. A gente não pode... Eu nem preciso convencer ela a Sim. pensar como eu, né? A gente pode chegar eu nesse impasse e falar, acho que a gente não pode ter compromisso com erro, sabe? Quando a gente tem compromisso com erro, a gente não volta atrás nunca. Nós viramos teimosos, fanáticos, lunáticos. Nós precisamos ter coerência. Você precisa ouvir as pessoas e dentro daquilo que é possível se fazer, e em conversas, você chegar numa solução conjunta. As soluções são conjuntas, nós somos conjuntos. Nós somos muito complicados, né? As nossas diferenças, elas não nos separam, elas nos unem. Isso que as pessoas não entendem. O dia que as pessoas perceberem que são os nossos pontos de intersecção são justamente as nossas diferenças, as pessoas começarão a ter um comportamento comunitário muito melhor, muito mais efetivo, muito mais... que a gente apura a civilidade, né? Quando a gente lida com a diferença do outro, com esse respeito e com essa disposição em absorver também um pouco do que o outro pensa e derramar um pouco do nosso ponto de vista. E você já imaginou se todos no mundo pensassem como você? Esse mundo seria muito chato, todo mundo igual a mim, todo mundo com as mesmas ideias, com as mesmas preferências. Seria do azul, todos gostassem do amarelo. Sim, óbvio, isso é muito importante. Por isso que as diferenças são muito, muito importantes. Só que elas precisam ser diferenças respeitosas. Não precisa ser muito... talvez seja ingênuo eu ficar falando aqui que, olha, não, aí precisa de compreensão, mas é isso, sabe, no final das contas, quando nós estamos vivendo bons momentos, principalmente na economia e na política, você percebe que a sociedade é uma sociedade um pouco mais unida, né? E essa união depende muito dos políticos. Infelizmente, precisamos de líderes. Né? Não precisamos de políticos, precisamos de líderes. Nós não precisamos de fanáticos, precisamos de pessoas que conversem, que se sentem à mesa, olhem umas nos olhos das outras e se entendam. Vai aumentar o número, porque a gente está há um ano nas eleições e está ficando doentio. A internet virou de novo Exato. esse universo reverberante de notícia a todo momento. Sim, de notícias e de fake news. E notícias muito tendenciosas, né? Esse é o grande problema, né? O meu ponto, eu vou defender esse lado. Sim. E aí eu publico e virou Nós verdade. vamos caminhando aqui já para as nossas conclusões. Doutora, eu queria que o senhor deixasse aqui uma reflexão, né, para as pessoas. O senhor falou bastante sobre a gente respeitar o espaço do outro, né, se permitir desenvolver nas diferenças. Então, eu queria pedir que o senhor trouxesse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, que a gente está aí às portas, como a Laís falou, às portas já da eleição. Daí um ano já tem eleição. A gente já vive esse momento hoje traçado por um problema de comunicação, que é a polarização. A polarização é, de fato, um problema de comunicação divergente e absoluta, né? Onde água e óleo não se misturam, para estar todo mundo no mesmo país. Então, eu queria que o senhor trouxesse para nós, nos ajude aí, fala para as pessoas
como que a gente conduz uma comunicação segura, respeitosa, dentro dos termos da lei, sem perder as nossas liberdades de expressão, de apuração, de denúncia, inclusive, de manifestação. Então, nessa minha fala final, eu quero começar trazendo um ditado muito conhecido no meio jurídico, que é, e dado o tema que nós abordamos aqui hoje, que é o que eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar pelo direito de você falar o que você quiser. A nossa liberdade de nos expressar, ela serve à sociedade, ela serve à humanidade. Ela para no direito do próximo. Essa é a conclusão de tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. É preciso respeito, é preciso conciliação, é preciso entendimento e conversa. Sem isso, nós não conseguiremos avançar. Sem isso, nós não conseguiremos sair desses tempos sombrios que vivemos hoje sem nenhuma marca que talvez e sem nenhuma conta que talvez não seja cobrada lá na frente. Então, quando receberem uma notícia no seu grupo de família, seja o chato que verifica essas notícias, os grandes canais de comunicação, Globo, Bandeirantes, todos eles, todas as grandes televisões têm verificação de fake news. Dê uma olhadinha lá, leia a reportagem, vê se faz sentido, passa e já passa falando para o seu parente, fala, isso é fake news de novo. Eu mesmo já passei por isso, já fui o chato do grupo, até que pararam as fake news no grupo, porque não valia mais a pena mandar. Quando você dá um exemplo positivo de olha, eu verifiquei, isso não está certo, isso é errado, isso é fake news, não acredita nisso, a gente precisa trabalhar com a verdade, com a boa-fé. A boa-fé é o que vai nos levar para frente junto com a conversa. Acho que o recado é esse. Vamos seguir adiante com empenho. Manifestando. É preciso manifestar, é sempre preciso, mas com respeito, sem quebra-quebra, sem machucar os outros, sem ofender ninguém. Sem produzir falso testemunho, né? Falsas alegações sobre a pessoa do lado A ou do lado B. Né? São só pessoas, né? São só pessoas. No final das contas, são só pessoas que talvez algumas bem intencionadas, outras não, mas a gente não pode pressupor má fé nos outros. A gente tem que tentando conversar com a pessoa, a gente chega na conclusão se está de má fé ou não, mas a gente não pode concluir num preconceito, num conceito preconcebido de que aquela pessoa está de má fé. A gente vamos analisando as atitudes para verificar se existe ali má fé ou não. Se existe má fé, vamos deixar de lado. As pessoas, quando elas ficam de lado, naquela famosa geladeira, ou elas mudam, ou elas... Reflete um pouco sobre ela. Ou elas mudam, elas somem. Né? Mas às vezes isso é um favor. Às vezes é um favor. Né? Não sejamos políticos aí que denunciaram esquemas de corrupção para se safar de corrupção e hoje viraram salvadores da pátria. Batem no peito, apresentam fuzis. Isso não leva a nada. Isso só leva a discórdia, a mais discórdia. Confiem nas instituições. Confiem nas instituições. Ninguém se dedica, ninguém trabalha à toa. Confiem nas instituições. É isso. Obrigado. Obrigada, doutor. Laís, tuas considerações finais aqui para nós. Fala para quem está nos assistindo e ouvindo, como jornalista, que você tem aqui para deixar como a nossa última mensagem desse nosso tempo aqui juntos, abordando as liberdades de expressão e imprensa em meio a tantas notícias e fake news. Verdade. Eu tenho algumas coisas para falar que, assim, esse mundo atual de redes sociais, de fake news, e qualquer um publica o que quer, é incoerente. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve, porque, assim, eu estudei 4 anos para fazer a faculdade, mas
mas sei que hoje em dia qualquer um é jornalista, qualquer um escreve, qualquer um coloca a sua opinião, qualquer um é contra ou a favor do governo, ou contra ou a favor de uma religião. Tem opiniões, mas eu acho que tem que saber expressar a sua opinião e como o doutor falou, assumir aquilo que você está falando. Então, eu sou contra o presidente por causa disso, meu nome é tal e tal, e dá cara a tapa, olha, por causa disso eu sou contra. É simples assim, não precisa quebrar muito a cabeça em relação a isso. A liberdade de expressão, ela tem essa dificuldade, essa tênue linha mesmo, e eu acho que é preciso a gente saber isso antes de publicar uma fake news, ou correr o risco de ser criticado, ou disparar coisas falsas. Isso não é legal, nem pra mim, que sou jornalista, nem pra pessoa mesmo que publica. Obrigada, Laís. Pessoal, eu quero agradecer vocês aqui conosco até agora, agradecer a participação de todos e deixar aqui nosso recado geral. Verifique a notícia antes de multiplicar ela aí nos grupos. Coloque seu ponto de vista sustentando com a sua assinatura. E não se esqueça, como o doutor disse aqui, que os nossos direitos encontram-se com os limites quando alcançam os direitos do outro. Então eu não posso ferir o espaço do outro também. Ok? Fala Trabalhadora dessa semana fica por aqui.